Bom dia, pessoal. Meu nome é Rick e eu vou falar sobre o crescimento inicial de mudas do ipê amarelo sobre diferentes regimes hídricos, o tabebu e a serra-de-folha. Aqui está o nome da universidade no qual o trabalho é vinculado e os pesquisadores, tá? Com os créditos. O objetivo é avaliar o crescimento inicial das plântulas sob diferentes regimes hídricos. E também como que ela se comporta no seu desenvolvimento inicial quando exposto a diferentes níveis de irrigação e quais dessas amostras teve o melhor desenvolvimento. Bom, o IP, gente, ele tem ampla distribuição no Brasil. Em todos os biomas, eu dei uma pesquisadinha, eu consegui encontrar que tem traços do IP amarelo. Desde a Caatinga, que é a região mais seca ali do Brasil, até o Pantanal, que é bem ali alagado, tem o IP. Mas os dois biomas que ele mais se encontram é na floresta amazônica e no cerrado, sendo que no cerrado ele tem uma grande diversidade morfológica, tá? E também ele tem uma grande adaptação à seca. Assim como as outras plantas do cerrado, né, que tem ali as características de sobreviver ao solo, de resistir, de se adaptar ao solo seco e ácido, o ipê também faz isso. Ele tem uma grande adaptabilidade a esse tipo de terreno. Como eu falei, ele pode ser encontrado desde o Pantanal, que é bem alagado, que ele se adapta, até a Caatinga, que é muito seca. Ele também se adapta a essas condições. Então é por isso que ele tem ali uma grande adaptabilidade. No caso do Cerrado, que tem um complexo de biomas bem amplo ali, ele consegue se adaptar bem em cada um deles, apresentando ali diferentes características morfofuncionais. Então, a água é um fator limitante no desenvolvimento das plantas. Daqui a pouco eu vou mostrar por quê. O adulto ele tem uma grande tolerância ao déficit hídrico e ele tem uma grande adaptação morfofuncional. Como, por exemplo, nessa primeira imagem, ele está exposto a um ambiente muito seco. Então, vocês veem aqui que ele tem todas as características de uma planta do cerrado. Tem o tronco tortuoso, é pequena, entendeu? Tem ali uma casca bem grossa, bem adaptado. Aqui um ambiente mediano, ele cresce um pouco mais, mas ainda assim tem as características. E aqui um ambiente aparentemente uma fertilidade boa e boa irrigação, ele tem ali um tamanho bem elevado. Assim, mostra a adaptação dele. Aí, tipo assim, eu acabei de falar que ele é muito tolerante ao déficit hídrico. Então, por que a água é limitante no desenvolvimento dele? Eu vou explicar também, tá? Bom, os materiais e métodos. Cada semente, ela foi pega de apenas uma planta matriz, para ter ali um consenso, né, sobre o resultado. As sementes, elas foram esterilizadas em hipocloreto de sódio por aproximadamente 30 segundos e depois ela foi enxaguada em água destilada. As mudas, elas foram todas medidas à altura do colo, né? O diâmetro dela. Eles usaram, parece que foi um parquímetro digital, né? Assim, eles mediram todas as amostras. Também foi realizado o controle do ambiente, que foi utilizado num ambiente fechado, ali bem controlado, e também uma adubação, que foi usada terra de subsolo, esterco bovino e também casca carbonizada de arroz, numa proporção de 2 para 1 para 1. É, é, Foram coletados no total dessa planta matriz 30 indivíduos, no qual foram submetidos a 5 tratamentos diferentes com 5 repetições cada. Aí aqui tá o tratamento e a irrigação que é o que ele foi submetido, né? O tratamento um ele foi submetido a uma irrigação de 200 ml, aí a metade 100, o tratamento 3 mais a metade, o tratamento 4 menos água ainda, até o T5, né? Que ele é o tratamento testemunho. Não teve irrigação nenhuma, zero. Então, a gente teve aqui, né, que o tratamento um 2 e 4 tiveram os melhores resultados.
porque na própria imagem mostra que todas as mudas brotaram e nasceram. No T3, uma semente não germinou, como a gente pode ver. Nos outros germinaram quase todas, menos no. E também, gente, no T5 aqui, a gente vê que nenhuma planta germinou, não teve nada. Então, aqui tem uma média da altura mensal em centímetros. É, esse experimento, ele começou no início de outubro e terminou no final de abril, aqui, como mostra. Então, foram 5 meses no total, né? Mas aqui tá, até janeiro não tinha brotado nenhum. Aí em fevereiro começaram, né? Até abril que teve aqui o resultado final. Então a gente pode ver que o T3, apesar de ter uma muda que não germinou, ela pode não ter germinado por diversos fatores, como por exemplo ali, uma, eu esqueci o nome a casca pode ter sido muito dura e ela não ter conseguido romper. Eu esqueci o nome, eu não sei se é tagmose. Então, enfim. Foi realizado também um teste de Tuckey para a variável altura no mês de abril, né? Que o teste de Tuckey ele faz ali uma média precisa entre os pares e nos dá um resultado, né? Ele compara os pares de dois em dois, que é pares, né? E nos dá uma média precisa. Então, também foi feito ali, a gente teve um valor significativo para o diâmetro da altura ao colo, né? A altura do colo em relação ao tratamento utilizado, como a gente pode ver. E ao realizar o teste de Tuck, a gente viu novamente na média entre 1 e o 2, que não foi muito significativo, mas aqui no T3 também, no resultado 3, a média foi significativa no diâmetro altura do colo, que teve 3,25, superior aos outros. Os resultados, nós tivemos 6 resultados no total, que é o T3 ele teve melhor desenvolvimento, com 19,3 centímetros comparado aos outros. O T1, ele teve um excesso de irrigação, apesar de ter sido submetido a mais água, ele teve uma diminuição no crescimento dele. O T5, que foi a amostra testemunho, não houve germinação nenhuma. Agora, o teste de Tuck, ele mostrou que o T3, ele teve o melhor resultado para o diâmetro, altura do colo. A gente também pôde ver. E de acordo com a retenção, e também a gente pôde concluir que de acordo com a retenção de água, existe maior ou menor estresse da tabebuia serratifolha. E aqui no resultado geral, a gente viu que o T3 ele teve o melhor desenvolvimento em altura e diâmetro, os dois. Uma conclusão. As sementes do IP eles desenvolvem bem, mesmo em pouca quantidade de água. Desde que não seja, ali não tem água nenhuma, ele se desenvolve bem. Ele tem uma boa adaptação ao estresse hídrico, como a gente percebeu, o IP. Desde que ele, no seu desenvolvimento inicial, ele tem uma certa quantidade de água, mesmo que mínima, para o seu desenvolvimento, depois ele consegue se desenvolver e se adaptar bem. É, e a gente viu também, e também na pesquisa, na verdade, do artigo, eles viram que ele é muito recomendado para a recuperação de áreas degradadas, justamente por essa grande adaptação dele a diferentes níveis de água e também aos diferentes níveis de seca, né? E também de acidez do solo, de pH do solo. E por último aqui, eu vou deixar uma frase da Letícia Bargalo, desculpa, Letícia Bergalo, que é o seguinte: de um ipê amarelo sempre brotam sóis, mesmo com chuvas. Obrigado.